Olá, eu me chamo Mariana Cabral Schweitzer, eu sou professora do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E hoje aqui com os participantes do grupo de pesquisas e projeto de extensão Cuidar, iremos abordar as 10 habilidades de vida, que incluem a inteligência emocional e também o autocuidado para o desenvolvimento do ser humano. Olá, vou falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Trata-se de uma habilidade de vida essencial no desenvolvimento de adolescentes que poderá impactar em sua vida adulta de forma muito positiva. É uma habilidade de vida que pode ser entendida como a busca de se conhecer, de se perceber, de reconhecer em si mesmo pensamentos, comportamentos de maneira realista. É uma habilidade que se relaciona com o conhecimento e a aceitação, principalmente, de nossos gostos, nossos interesses, nossos pontos fortes e também nossos pontos fracos. Existem diversas formas de colocar em prática o autoconhecimento a fim de desenvolvê-lo, como, por exemplo, fazer uma terapia, realizar atividades físicas, meditação, dentre outras possibilidades. A empatia ela consiste na capacidade do ser humano de compreender o outro e, dessa forma, compreender o que ele está passando e o que ele está sentindo, não realizando julgamentos e agindo também de uma maneira solidária para com essa pessoa. A comunicação eficaz é a habilidade em se expressar, seja verbalmente ou não, diante de diversas situações. A comunicação assertiva, como também pode ser chamada, é um conjunto de pensamentos, ações e sentimentos que auxiliam o jovem a alcançar os seus objetivos pessoais, de forma socialmente aceitável. A habilidade de vida relacionamentos interpessoais trata-se da capacidade em iniciar, manter relacionamentos de maneira satisfatória, os quais são importantes para o nosso bem-estar social e mental, e também ser capaz em terminar relações de maneira construtiva. Oi, gente! Vim aqui falar de mais uma habilidade de vida, que é a tomada de decisões, que consiste em avaliar e deliberar sobre as consequências de determinada escolha, ponderando assim os riscos e os benefícios, e decidindo pela escolha que proporcione menor risco e maior bem-estar. Resolução de problemas. É a capacidade de lidar com situações que causam tensão ou conflito de maneira construtiva, utilizando os recursos do próprio ambiente sem provocar danos aos demais. Trata-se de uma competência importante, pois permite enfrentar de maneira construtiva os problemas da vida, uma vez que os dilemas não solucionados podem se converter em fontes de mal-estar físico e mental. O pensamento criativo é a capacidade do indivíduo em buscar alternativas viáveis através da flexibilidade do pensamento, com o objetivo de facilitar o manejo de situações diversas. Consiste na habilidade de utilizar a experiência, os recursos próprios do ambiente, sendo possível manejar os recursos do próprio pensamento, como o imaginar, o inventar, o recriar e o observar. O pensamento crítico pode ser entendido como a habilidade de analisar, examinar e refletir as situações da vida pessoal e social, a partir de diferentes ângulos, perspectivas e opiniões. Esta competência contribui de certa maneira para o bem-estar de cada um, na medida em que permite reconhecer os fatores positivos, negativos, internos e externos que influenciam nossas atitudes e comportamentos, o que aumenta a capacidade para se resolver de maneira assertiva as dificuldades encontradas. O indivíduo crítico é capaz de fazer perguntas e não aceitar os acontecimentos sem desenvolver uma análise cuidadosa em termos de evidência, razões e superstições. Lidar com sentimentos e emoções. Essa habilidade nos auxilia a reconhecer as emoções, perceber a sua origem e identificar a maneira como essas influenciam o comportamento, além de identificar melhores maneiras de expressá-las. Lidar com o estresse.
A gente sabe que essa habilidade, ela tem como objetivo reconhecer, avaliar cenários do nosso cotidiano que possam estar desencadeando o estresse. Com isso, a gente precisa identificar alternativas para reduzir esse estresse, como, por exemplo, realizar mudanças ambientais e também reconhecer a necessidade do auxílio de familiares, amigos, para nos ajudar nesse desafio. Também quero conversar com vocês sobre o autocuidado. Autocuidado são as ações que eu faço em relação à minha própria saúde, ao meu desenvolvimento e ao meu envelhecimento. As ações de autocuidado, elas podem ser consideradas em 7 pilares, que envolvem a relação que eu tenho em manter a minha higiene, também desenvolver a autopercepção, praticar atividades físicas, evitar o consumo de algo que pode me fazer mal ou outras atitudes de risco e também usar de forma adequada os produtos e serviços em saúde. Por isso, a gente vai falar com vocês sobre o Canvas de autocuidado. O Canvas de autocuidado é uma folha, uma ferramenta que a gente desenvolveu que qualquer um pode baixar no site www.autocuidado.org para orientar o seu autocuidado. Normalmente, quando a gente identifica algo que queremos desenvolver, pode ser uma emoção, um sentimento, um desejo, a gente tem um pouco de dificuldade ou pode ter alguma dificuldade para desenvolver. E também quando a gente tem algum problema de saúde, a gente pode querer eliminar esse processo. Então, a primeira etapa do método FEMA de autocuidado é identificar aquilo com que você gostaria, de desenvolver. Descobrir quais os profissionais de saúde que podem te ajudar, quais os modelos ou estratégias podem te ajudar. E normalmente, depois que a gente identifica, algumas vezes a gente pode ter uma sensação de querer eliminar aquela situação, mas a gente tem sempre que lembrar que algumas situações da nossa vida fazem parte da nossa história. Então, a segunda etapa do método FEMA de autocuidado, que está aqui no Canvas, é o acolher. E o acolher é a gente perceber qual é a limitação daquela situação, qual o significado e também a oportunidade que pode me trazer. Para aí, então, eu fazer um movimento, que é um movimento para ver quais as mudanças que podem me ajudar a chegar no meu objetivo, quais as soluções, os impactos dessas mudanças na minha vida, para depois recomeçar sempre que necessário. Esperamos que essas informações sobre habilidades de vida, inteligência emocional e autocuidado possam favorecer o seu próprio desenvolvimento e o seu florescimento enquanto indivíduo. Isso, nasal.